Bom dia, vamos para a parte 2 da preparação da nossa caixa. A gente preparou no outro vídeo ela com goma laca indiana e passamos um pouquinho da nossa massa de modelagem, nos defeitos e nos craquelados que ainda existiam na caixa antiga. O que a gente vai fazer? Bem, eu já dei um bom adiantamento, vou abaixar para vocês verem. Eu peguei e lixei a minha caixa toda no sentido rotativo, nada de vai e vem. E aqui, nessas partes que estavam aqui no canto, eu peguei com a lixa e fui lixando com a lixa de unha. Tanto nas tupias, ela tá bem lisinha, toda essa parte dos cantinhos, depois da massa seca, que isso normalmente leva 12 horas. Eu prefiro, ela pode estar seca por fora, mas por dentro ela está úmida. A poeirinha que faz, a gente vai limpar para começar a queimar a peça. O que eu chamo de queimar a peça? É pegar a peça e mesmo que ela esteja, vou pintar de vermelho, vou pintar de amarelo, eu queimo ela com uma cor de fundo clara. Se eu for colar um guardanapo para decopagem, se eu for colar um papel, se eu for colar uma folha de scrap, eu sempre dou uma queimada com uma cor clara. E lixo, porque a folha de scrap pode assentar com cola numa parte que esteja irregular, com depósito de poeirinha do MDF e ela não assentar bem. Então, sempre dou uma queimada. O que a gente chama de queimar a peça é transformar a peça numa tela em branco para a gente começar toda essa pintura. Vou fazer o seguinte agora. Vou começar a pintar. Da onde que a gente começa a pintar? As maiores dificuldades de artesã são os cantos, que os cantos às vezes estão colados pelo marceneiro com cola quente, e aí fica aquele depósito de cola, que a gente às vezes tem que vir tanto com estilete para tirar a cola quente, ou com a nossa lixinha de unha. Como é que eu faço para pintar? Eu pego, já hidrato o meu pincel, tô com o pincel aqui da Condor, tá? Esse eu gosto dele é massinho, que é o número 20. Hidrato ele, seco num paninho, tá? Pego um pouquinho dessa tinta, ó, vou usar mineral, tá? Um pouquinho mesmo, tá? E venho para os nossos cantos. Eu venho aqui, ó, deposito a tinta, deposito no canto, e daí eu estico a minha tinta para um lado, para o outro, por esse canto. Eu vou alisando toda a minha tinta para não ficar com um depósito de tinta. Deixa eu dar uma olhada. Ó, não pode ter aglomerado de tinta, não pode ter uma quantidade que fique feio quando vocês vão colocar a pintura. Isso eu vou alisar nos 4 cantos, foi o que eu fiz antes de pintá-la toda. Uso o rolinho, posso usar um rolinho de acabamento aqui na parte de dentro, ou posso usar só o pincel macio. O que vocês não podem fazer é pintar parando. Venho aqui, pinto e paro, venho aqui, pinto e paro, e fico fazendo isso aqui. Não, eu tenho que dar pinceladas longas, de um lado ao outro. Aqui eu vou virar o meu pincel de lado e venho esfregando nessa tupia. Essa partezinha
que está aqui. A mesma coisa. Venho aqui, pego um pouco de tinta, vou depositando na pontinha. Primeiro eu deposito em todos os cantos, depois eu dou uma alisada e dou uma alisada do outro lado para não escorrer dos dois lados. A mesma coisa como tá aqui, ó. Observem bem que ela tá antiga e craquelada. A gente está resgatando o que começou no outro vídeo. É uma peça antiga. Então, eu venho aqui, ó, mesma coisa. Bato um pouquinho aqui nesse canto que sempre fica sem tinta. Dou uma alisada no meio da junção das duas madeiras e vou alisando para um lado, alisando para o outro. E assim eu vou fazendo. Só depois é que eu venho para esse centro. Só no final. Primeiro eu preparo todos os cantos para não ficar com um depósito de tinta. Não pode ficar com um depósito de tinta. Fica feio, fica grosseiro. Eu passo a goma laca indiana. Passei a minha goma laca indiana na peça que estava com problema. Esse é um resgate de uma peça antiga. Vocês vão passar goma laca indiana, que é um poderoso antibactericida, antifungicida para madeira, para vocês terem essa peça por muito tempo. A mesma coisa vocês vão fazer aqui. Já passei a massa, como no outro vídeo, esperei secar durante 12 horas e depois vou pintar ela todinha, sem parar. Vou queimar a minha peça, transformar ela numa tela em branco. No próximo vídeo, vocês já vão estar vendo a pintura dessa peça, tá? Espero ter ajudado vocês a resgatar essas peças que sempre a artesã começa, deixa de um lado num cantinho e nunca termina. Então façam isso. Peguem aquela pecinha que esteja estufada. Se tiver estufada, o mesmo procedimento. Podem passar goma laca indiana e depois passem um primer. Pode passar um primer da True Colors, que é aquele transparente, ele é excelente para preparar a peça, também para receber essa queimada que a gente deu hoje no mineral, tá bom? Um primer ou uma batida de pedra, qualquer dessas preparações são preparações para receber a tinta. Então, se você já viram algumas peças que ficam naqueles cantos depositados de tinta, o artesão colocou muita tinta, ou ela não preparou direito, colocou excesso de tinta nesses cantos, ou já veio do marceneiro com cola quente e fica aquele depósito de tinta que fica muito feio e com dificuldade depois de fazer um acabamento, de colocar um tecido, colocar o papel ou colocar uma pérola, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um beijo grande.